Salve, pessoal! Salve, pessoal! Salve, gente! Estamos aqui para mais um programa, o nosso Racionalcast, o programa de número 4. E hoje o título será De Onde Viemos e Para Onde Vamos. Hoje nós vamos abordar esse tema que está aí no primeiro volume da obra, dos livros Universo e Desencanto, na página 38. Bem no comecinho, lá vocês vão ter uma riqueza de detalhes, né? Então, para quem tiver interesse, já fica o convite a adquirir esse livro maravilhoso, que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, como, né, vocês podem conseguir. E hoje nós vamos fazer um resumo sobre de onde viemos e para onde vamos. Para onde vamos. Né, Vini? Isso aí. Vamos lá, então? Posso começar? Pode, fica à vontade. Então, vamos lá. Então, já nessa leitura, o Racional Superior nos diz que nós viemos da planície racional. Então, ele dá este nome para o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, ele diz que existia uma planície onde nós éramos seres, habitantes, corpos puros, limpos e perfeitos, e que, por algum motivo, existia uma outra parte dessa planície, né, que ainda não estava pronta. É uma planície no mundo racional. Isso, né? E tinha uma parte dela que não estava pronta para entrar em progresso. Nós vivíamos num progresso de pureza. Isso. Né? E existia uma parte dessa planície que ainda não estava pronta para entrar em progresso, e uns tantos corpos, né, habitantes, adentraram essa parte. Os mais curiosos, né? Provavelmente nós somos os mais curiosos, né? Então a gente viu lá, falava, vamos lá, vamos lá. Daí um chamou, você me chamou, eu chamei ela e a gente foi, né? Na verdade, não é assim, a gente está brincando aqui um pouquinho, né, gente? Mas é mais ou menos assim, para a gente ter uma ideia. Então alguns habitantes entraram, porque a gente não tinha a noção de mal, de ruim, né? Porque lá no mundo racional um corpo, não tem... um ser, né? Um corpo totalmente diferente desse que nós temos hoje, né? Um habitante mesmo de um mundo invisível, né? Não, e lá não tem mal e bem. Exatamente. Né? É um corpo puro, limpo e perfeito. Então, tudo que é puro, limpo e perfeito desconhece o mal, né? Como que um ser puro, limpo e perfeito vai conhecer o mal, né? Então, por não conhecer o mal, nós adentramos essa parte. Teve alguns habitantes que nos avisaram, olha, não deve-se entrar nessa parte, porque ela ainda não está pronta. Porém, esses habitantes que entraram, que é a gente aqui, a gente não deu... a gente foi a primeira vez, voltou, foi a segunda, voltou e foi assim, até chegou uma hora que a gente não deu ouvido, né? E a gente acabou ficando nessa parte. Permanecemos nessa parte e ela foi se deslocando da planície. E foi muita gente, né? É. E tanto é que ele não fala números, porque ele fala alguns tantos. Uns tantos habitantes. Esses habitantes adentrando ali, essa planície começou a se deslocar, veio descendo. Aos poucos, né, naturalmente, sem que esses habitantes percebessem, eles foram perdendo suas virtudes. Virtudes são vidas que se transformam em outras vidas. É energia, né? Energia pura, né? É uma coisa maravilhosa, né? Virtudes, o nome já fala, né? É uma energia pura. E aí, quando a gente ficou, né, resolveu ficar nessa parte, essa parte não aguentou, vamos dizer assim, né? Para exemplificar, ela acabou se deslocando lá de cima e foi descendo, né? E nós estávamos nela. E aí não teve mais como a gente voltar. E a gente ficou nessa parte. Quando foi descendo, nós começamos a perder as virtudes que a gente tinha. Essas virtudes que são vidas, que se transformam em outras vidas, foram dando origem, primeiramente, a um foco de luz, né? A um foco de luz que automaticamente fomos... Que foco é esse? Que hoje a gente chama de sol, né? Mas esse foco de luz ainda era só um foco de luz prateada. E os corpos iam descendo cada vez mais, perdendo aí suas virtudes, e essas virtudes se reunindo nesse foco de luz prateada, né? Que com o tempo foi esquentando. Olha que legal. E aí já começou a questão do elétrico e magnético, né? Porque como é que essas virtudes se reuniram no foco de luz? Foi o magnético que atraiu, né? Tipo assim, porque cada um foi perdendo as suas. E elas se reuniram com o processo magnético, né? O processo magnético trouxe todas e começou a formar pouquinho, né? E aí, conforme foi chegando mais virtudes, o Sol foi ganhando a forma que a gente conhece hoje, né? Foi ficando cada vez mais quente, né? E a planície descendo ao mesmo tempo. Sim. Os nossos corpos foram se deformando, né? A gente tinha, vamos supor,
X número de virtudes e fomos perdendo essas virtudes, os nossos corpos foram se definhando. Eram corpos totalmente diferentes desse, tá, gente? Eram corpos... eu imagino um corpo de energia. Um corpo de energia, né? Como se fosse provavelmente de forma oval, provavelmente. Uhum. Nós ainda não éramos deformados. Hoje nós nos encontramos totalmente deformados, né? Então eram corpos que ainda vinham perdendo as virtudes, mas ainda não tinha tanta deformação. Então eles foram aos poucos perdendo essas virtudes que são vidas, foi formando o sol, e com o calor do sol saiu da planície uma resina que com o tempo ela foi, né, queimando com o próprio calor do sol. Com o próprio calor do sol, empolando, torrou. Né? E depois veio virar uma cinza e mais para frente virou o que nós chamamos de terra. É a terra. Né? E assim, no começo era meio que assim, era tudo junto, né? Sim. E a própria ciência diz, né, que antigamente existia o continente chamado Pangeia, né? Que era um continente único, né? E realmente era assim. A Terra, ela se formou de um lado, vamos dizer assim, numa parte da planície, e na outra parte, com também o calor do sol, que você vai falar agora, que é a formação, começou a sair uma goma, não é isso? Sim. Então, uma parte da planície, né, saiu a resina, que torrou, empolou, e depois virou terra, né, que a gente chama de terra, e a outra parte, ela derreteu, ficou mole, gomosa, e que veio a dar aí, formar, né, a água, a origem da água, né? A água, ela saiu de uma outra parte da planície também, né? Com o calor do sol, que derreteu, ficou gomosa, depois mais fina, dando origem à água, né? E aí, os corpos que, na deformação, né? Os nossos corpos. Os nossos habitantes. Esses seres habitantes que se degeneraram em cima da água, deram origem ao corpo masculino. Por isso que o homem, né, ele tem aí o espermatozoide, que é uma água. Goma, é uma goma. É uma goma. Verdade. Então, a gente vê que já é uma das provas, né, na cultura racional. E os corpos que foram e se deformaram em cima da resina, que é a terra, deram origem ao corpo feminino, né? Que é o que ao recebe, sexo feminino. Né? Que é o que recebe recebe a semente, né? Exatamente, né? E a terra é que gera tudo, né? E aqui a gente está dando uma pincelada, mas assim, a gente vai continuar aqui ainda dando uma pincelada para vocês, mas como eu disse, depois tem outras leituras que o Racional Superior cita tudo bem detalhado para que vocês E nessa entendam. transformação, os nossos corpos foram até o limite, né? Aqueles corpos que eram anteriores, né? Os corpos originais, eles foram até o limite, perdendo todas as nossas virtudes que a gente tinha, e a gente praticamente se deformou de todo em cima da planície, que já estava dividida em água e terra. No começo era resina e goma, que depois veio a virar terra e água, tá certo? E aí teve também a água, né, que penetrou na cinza, apodreceu e começou a gerar muitos micróbios, né? Como até hoje, a água é geradora de micróbios. E aí começou a surgir os seres que existem hoje. Sim. Inclusive a gente. Também foi feito a partir disso, né? Então, a água penetrando na cinza deu origem aos micróbios, né? E tudo isso levou um tempo, né? Ficou por um período se transformando, tudo se modificando, parecia que não ia sair nada, né? Mudar nada daquilo, como hoje a gente vive nessa vida material. A gente não vê nem a gente crescer, né? Você não vê nem um vegetal crescendo, né? A gente não vê, e as coisas acontecem. E era mais ou menos assim, da mesma forma. Só que, assim, levava muito mais tempo na época. E nós achávamos que tudo ia ficar daquela forma mesmo, né? Como até hoje a gente vive nessa vida material, acha que tudo é isso aqui mesmo, é esse mundo aqui mesmo e nada vai mudar, só que está em constante transformações, modificações para que tudo volte ao seu estado natural, né? E a gente foi perdendo as virtudes e sem perceber, que você falou. Nós não percebemos, assim, que a gente saiu de um mundo né, puro, limpo e perfeito e começou a se deformar. Nós não percebemos isso. Sim. Em qual momento que a gente percebeu isso? Agora que nós estamos dando conta, né? Depois que chegou esse conhecimento para a gente, é que a gente está dando conta de, peraí, tem coisa errada aqui. Da mesma forma, quando a gente saiu da planície, né? A gente não percebeu, não teve essa
percepção de que deu errado. Exatamente. Né? É igual agora, você acabou de falar, agora a gente está tendo essa percepção, Exato. né? De que tem coisa errada, de que a gente precisa voltar para o nosso estado natural, porque se todos morrem e sofrem é porque não estão no seu estado natural, né? Então a gente precisa voltar. Lembrando que eu até anotei aqui, né, que nós éramos, né, por um bom período aí dessa transformação, surdos, mudos, gagos, né? E que com o tempo, né? Cada passagem dessa... Essa parte do gago o Vinícius sabe. O Vinícius sabe, né, Vinícius? Que tem na leitura, né, Vinícius? O que tem na leitura que você gostou? Tem uma parte na leitura que fala que a gente... Antes nós éramos surdos, né? A gente não escutava, então a gente se comunicava com acenos, né? Eles acenavam uns para os outros. E quando a gente começou a escutar, a gente começou a ouvir, né? Começou a conseguir a falar também. Era muito difícil no começo, porque nós éramos gagos e cada hora um ia falando não era uma frase, né? Era tipo uma palavra, né? Tipo, ele até cita pá, aí começam a falar pá, aí vai outro pá, né? Pá, e com dificuldade, né? Pá, não sei mais ou menos como é que é, né? Aí fala lá, dão, aí ficava todo mundo, dão. Repetindo, né? Até formar uma frase, aí foi começando a se formar as frases, e isso ele fala que ele demora... Demorou muitas eternidades, né? Muito tempo. Eternidades, e parecia que nunca saía daquilo, mas saía, né? Mas só que demorava muito. Então eu ficava lá, dão, pá. Viu como é que você melhorou? Viu como é que nós já melhoramos, né? Olha só, quando ele viu isso, ele deu risada e falou, meu Deus, né? Pensou todo o tempo falando ali, dão. Né? Mas é pra gente ver que foi um longo processo, né? De transformação, de mudança, até chegar no que nós somos hoje, né? Olha quanto tempo a gente passou nessas transformações. E uma coisa assim, né? A gente já pulou um pouco na frente aqui, porque aí já tinha os corpos, né? Mas na hora que você falou aí que a água começou a penetrar e começou a criar micróbios, primeiramente. Penetrar na cinza, né? E aí ela... Primeiramente começou os micróbios pequenos e tal, para daí vir a formação dos corpos novos, né? Que ainda não eram esse corpo que a gente tem hoje. Ainda não tinha nada a ver. Ele cita que eram corpos totalmente diferentes desse agora, né? No início não tinha boca, não tinha olho. Depois é que foi tudo se deformando e se modificando, assim, né? como existe até hoje seres, né, indivíduos unicelulares, né, que tem uma célula só. Basicamente a gente veio exatamente disso, só que provavelmente era maior, eu acho, né? Era bem grande, vamos dizer assim, porque a energia ainda estava mais pura, né? Não estava tão deformada como é hoje. E quanto mais passa o tempo, mais vírus aparece no mundo, já reparou? Porque a energia vai se transformando, ela vai perdendo a força e vai cada vez mais se multiplicando e criando seres menores. E inclusive ele fala, né, que antigamente existiam os bichos grandes, né? Os animais. Porque tudo que se multiplica diminui, ele também fala, né? E a prova está aí, né? Os dinossauros degeneração, eram né? animais gigantescos, né? Não existe animal desse não tamanho. existe No mar mais, ainda né? existe, né? Existe baleias que ainda são do período que eram animais enormes, né? Você vê o tamanho de uma baleia, é um bicho gigantesco, né? E então a prova está aí. E aí assim começou a formar esses monstros, né? Era um monstro, por exemplo, não tinha boca, não tinha água. E aí aos poucos foi desenvolvendo, até chegar um momento em que você vai falar daqui a pouco aí. Eu lembro que você anotou. Onde é que é? Do quê? Continua aí, que daqui a pouco você vai chegar lá. Aqui a gente anotou alguns tópicos para a gente não esquecer, porque como é muita coisa, são muitas informações, né? Às vezes a gente acaba esquecendo num vídeo ou outro de falar uma coisa tão importante, né? Então a gente não queria perder nada. Aqui depois eu falo sobre o uso da água, né? Que com o tempo... Quando começou o dão, dão. Eles forçavam, né? Esses corpos forçavam muito. Aí começou a ressecar, né? Aí começaram a usar água. Começou bem um pouquinho a água, né? Imagino que a água... Gotinhas de água. Depois foi aumentando. Aí começou a dilatar os órgãos. Começou a dilatar. Olha que interessante, né? Foi descendo a água, provavelmente, foi fazendo os caminhos aqui. E aí foi sentindo mais sede e daqui a pouco começou a sentir. Foi aumentando a quantidade de água. A porção. A porção de água que eles iam tomando.
e dilatando os órgãos, e aí com isso começou a sentir fome, né? E fazer uso de alguns vegetais, que na época também ele cita que eram totalmente diferentes desses. Nessa época ele fala também sobre a garoa, né? Bem nessa época começou os chuviscos, e aí veio a vegetação, e a vegetação era totalmente diferente dessa nossa, né? E aí esses corpos, né, esses seres começaram a utilizar a vegetação e não sabendo o que podia fazer bem ou mal, usando essa vegetação para se alimentar. Depois ele cita mais para frente, começaram alguns casos de morte. Porque até então eram eternos. Eram eternos, corpos né? eternos, Os né? corpos nasciam e não morriam. Até aí eram eternos. Aí quando começaram a usar a água que veio a dilatação dos órgãos, começaram a utilizar esses vegetais. E aí esses vegetais, não sabendo esses corpos o que podia fazer mal, acabaram acontecendo aí os primeiros casos de morte. E aí as novas gerações, né, eles começaram a prestar atenção no que podia fazer mal, né, e passando para as futuras gerações que estavam vindo assim, né? Então, bem legal, bem interessante, viu, gente? E nesse mesmo tempo aí ele fala da formação da Lua, né? Nessa época começou a se formar a Lua, que foi das virtudes, né? A Lua e as estrelas foram formadas das virtudes da resina e da água. Olha só que legal. Então não era só a gente que tinha virtudes no corpo, né? Não era só o nosso corpo que era de virtudes. Só a o planície habitante. também que desceu, ela também era totalmente de virtudes, né? Só que como ela foi descendo, ela também foi perdendo. Foi se modificando e perdendo E suas uma virtudes. parte dela, das virtudes que ela perdeu, formaram as estrelas, né? E a outra parte formou a Lua. E por isso a Lua mexe com tudo na Terra. Mexe. Que ele Tanto até fala, mexe, né? mexe principalmente com a água, né? Sim, muito. As marés, né? A Lua E mexe. se ela mexe com a água, né, gente? Ela mexe regula, com a gente, ela né? regula. Porque o nosso corpo, né? Ele é feito de o quê? 80, não lembro se é 70 eu também não sei se é 70 ou 80% de água. E realmente mexe. A gente tem até uma coisa que a gente fazia antes, não sei se você lembra. Para ver as provas de que a Lua realmente mexe com tudo e com todos, né? Nós morávamos numa outra casa e a gente passava todos os dias perto do pronto atendimento, né? O pronto-socorro que tinha. E aí, às vezes, a gente passava com o carro e via aquele pronto-socorro, né? O pronto-atendimento cheio, lotado, né? E aí a gente falava, nossa, mas quanta gente está hoje? Aí a gente pegava e ia olhar. Muitos dias estava sem ninguém, e os dias que estavam cheios, a gente ia olhar para ver que lua que era. Sempre era. Sempre era lua cheia. Sempre era lua cheia. Né? E uma vez eu conversando com uma pessoa que trabalhava, eu comentei sobre isso, né, com essa pessoa que trabalhava num outro local. E essa pessoa confirmou, nossa, realmente, eu já percebi isso, que dia de lua cheia são os dias que tem mais casos aqui, né? Então a gente vê, e se você começar a observar, você vai ver que realmente é assim, né? Acontecem várias coisas na época da lua cheia. Porque né? é quando a lua está mais carregada. De energia magnética, né? Sim. Então ela acaba influenciando mais na Terra. Se tiver que chover, a chuva veio mais pesada. Se tiver que dar uma... Como é que chama aquele negócio no mar lá? Sei lá como é que é o nome, quando o mar fica ressaca, né? Se for na lua cheia, dá mais forte, né? O Porque mar fica mais agitado, né? Ela regula as marés, a lua regula a mulher, né? A menstruação da mulher é regulada pela lua. Tanto é que basicamente, não é exatamente o ciclo da lua, mas é bem próximo, assim, né? Trabalha bem junto, né? Com a lua. E aí a gente já vê a prova de que realmente ela mexe com a terra e com a água. Para plantação, né? Para plantação, tem lua boa para tudo, né? E se tudo... mexe com a água, mexe com a gente, como a gente falou, porque nós somos feitos, né, e formados, a maior parte de composição do nosso corpo é de água. E tudo por causa do campo eletromagnético, né? Porque assim, quando a lua tá... Eu já percebi que quando a lua tá cheia, ela parece, eu não sei se é verdade, se é real, mas dá a impressão que ela tá mais perto da Terra. Então dá a impressão que assim, quando ela está mais perto da Terra, ela tem mais influência, né? O campo magnético. É que nem quando a gente passa perto de um ímã, assim, né? Você pega um metal, quando você vai chegando perto do ímã, o ímã atrai, né? Quando você está numa distância, ele não atrai. Quando você chega perto, ele atrai e gruda. Então é mais ou menos isso que eu imagino, assim, que a Lua faz. O que mais que tem? Quais são os próximos tópicos aí? Aí nós falamos aqui sobre a divisão das terras, né? Ah, é verdade, então. Das terras e dos idiomas. Isso. Como foi formado, que o Racional Superior também cita lá. Como ele fala que a
como é que se diz? A resina estava numa parte da planície, foi uma parte da planície que foi a resina e a outra parte foi a goma. Então a gente imagina que a terra estava meio que de um lado e a água de outro, certo? E até a ciência já disse que antigamente, né, há muitas e muitas eras atrás, a Terra ela era um continente só. Isso é uma teoria da ciência. E tem tudo a ver com o que o Pai Manuel fala, que era terra, uma parte era terra, outra parte era água. E aí ele fala que a água entrando penetrou e as partes na que terra e submergiram. Né? As partes que estavam mais fracas, né, vamos dizer assim, da terra, submergiram e a água fez a divisão dos continentes. Né? E é por isso que daí aconteceu... Houve a divisão das terras e dos idiomas. Por isso temos os idiomas diferentes. E aí, né, a gente vê que nós somos formados por essas 7 partes, né? Porque existe nessas 7 partes... 7. Quais são? Quais são, Vinícius? Quais são as 7 partes? Água. Calma. Tem a sequência, eu sempre lembro. Mas pode ser, não precisa ser na sequência. Sol, lua, águas, estrelas, animais, vegetais e a terra. Isso. Tem uma música, né? Sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais. Animais e vegetais. Falei na ordem errada, mas são essas tá são certo. 7 são partes. 7 partes do porquê nós assim somos. É. Porque nós somos... nós temos virtudes em cada uma dessas partes distribuídas, né? Então, até aqui, a gente deu uma pincelada em como tudo se formou. É óbvio que nesse livro tem muito mais conhecimento, com riqueza de detalhes para vocês. E como que a gente vai voltar, né? De onde viemos e para onde vamos. Bom, se nós estamos divididos, vamos dizer assim, em 7 partes, né? Ou seja, quando a gente desceu, as nossas virtudes foram um pouco para o sol, um pouco para as estrelas, um pouco para a lua, um pouco para a água, um pouco para a terra, um pouco para os animais e um pouco para os vegetais. A gente precisa resgatar, e é isso exatamente que ele fala no livro. Todas essas a gente precisa resgatar essas virtudes distribuídas nessas 7 partes, né? E ele diz que resgatando essas virtudes com a imunização racional, através da leitura do livro, você reúne todas e forma novamente no mundo racional um novo corpo. O seu habitante que era. Ó, que coisa, legal, né? Então, assim, a gente já vê que o fim do mundo vai ser uma coisa muito natural. Bem natural. Muito natural. Da mesma forma que foi natural a nossa descida, será a nossa subida naturalmente. Porque adquirindo a imunização racional, né? Todos que vão adquirindo a imunização racional, estudando, vão adquirindo a imunização, vai se reunindo pegando dessas 7 partículas e formando esse habitante que volta para o seu estado natural no mundo racional como um habitante, né? E conforme todos vão se imunizando, vai diminuindo o calor, né? Vai diminuindo a força da lua, das estrelas, né? Vai minguar, né? Tudo vai perdendo a sua força naturalmente. E para voltar a ser o que era. E tem a parte da planície, né? A parte material, que é a parte da planície. Volta como planície. E nós como habitantes, né? Assim queremos, né? É muito interessante, né? É muito legal, né? gente. Muito bom mesmo, né? Muito bom se conhecer, saber e depois que forma o habitante lá, ainda continua o tempo aqui de vida da gente, né? Só que aí a gente tem contato direto, né? É ele que, vai aqui, vai ali. Isso é muito importante grifar, né? Nós vamos, depois de imunizados, formar esse corpo, né? Esse novo corpo que volta para o mundo racional em vida, né? Ele ainda fala. E a gente se torna um aparelho racional, ou seja, a gente recebe diretamente do nosso verdadeiro ser lá de cima toda a informação, agora é isso aqui que você tem que fazer. De como viver nessa vida material até a hora que esse corpo material porque ele vai se transformar, né? A matéria vai ter que se transformar em outros seres, porque é a lei, né? Material. A lei da natureza, né? Exatamente. Porém, a nossa energia, a nossa informação que causou esse corpo, né? Já voltou. Né? O programa do computador já está onde ele está. Só está ali o efeito, né? A causa já voltou. Olha que legal.
E é muito legal porque tudo, vocês podem observar que tem muita base lógica, né? Provas e comprovações, né? No nosso cotidiano, na nossa vida mesmo, né? Como a gente citou aqui o exemplo do sexo masculino ter sido formado pela goma, né? Dos corpos que ali adentraram a parte da goma que geraram o sexo masculino, e o homem carrega em si o espermatozoide, a mulher, né, que adentrou, né, que os corpos que se extinguiram em cima da resina se transformaram no sexo feminino, e a mulher realmente é quem recebe, né, o fluido ali, né, o espermatozoide, para dar origem a uma outra vida, um outro ser. Então, e na cultura racional, vocês vão ver muitas coisas desse tipo, que vocês vão falar assim, caramba, como eu nunca tinha pensado nisso, vai né? Caindo uma vai caindo muitas vai fichas, caindo né? as fichas, vai caindo as fichinhas. E o legal que a gente falou em outro vídeo, que a gente acabou falando de porquê, né, de ler a cultura racional, porquê de conhecer a cultura racional. Por que eu devo conhecer? Por que eu devo estudar, né? Tá aí, racional. Né? Mais um motivo, né? Um motivo primordial, né? Que é voltar. A volta, né? Para o seu estado natural. De onde a gente não devia ter saído. E a gente não, assim, nós saímos, a gente teve culpa? Depende, se você olhar pelo lado material, magnético, elétrico, a gente teve culpa. Mas se você olhar pelo lado racional, foi um acontecimento, né? E a gente não consegue entender ainda a perfeição, né? Porque não tem nada perfeito aqui para a gente se basear. Como é que você vai imaginar o que é a perfeição se não tem nada perfeito aqui na Terra? Mas a gente... Aí vem a historinha que eu contei para você. Você não vê ainda, mas vai estar lá a hora que eu chegar. Né? Não tem como você ver o que você ainda não tem condição. Não tem condição. Não tem. É igual explicar. Tem, para algumas pessoas, coisas que ela ainda não tem o preparo para saber. Por isso que são vários livros, para você ir amadurecendo e entendendo aos poucos. Porque não tem como uma pessoa que está aqui querer saber o que está aqui igual a gente, né? É igual isso que você está falando. Tem que ser desenvolvido aos poucos, né? O raciocínio vai sendo desenvolvido. Tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que a gente também está aprendendo, né? E a gente está aqui, é até muito bom poder passar um pouquinho do que a gente aprendeu, porque a gente vai guardando na verdade, a cada gente vez aprende mais. assim, só a Muito gente conversando mais. aqui, a gente aprende muito. Porque a gente vai relembrando coisas, e um fala, outro fala, e a gente vai... É isso né? mesmo. E vai ter música hoje? Vamos! Vai ter música hoje. Vamos pegar o violão? Pessoal que tá chegando agora aqui no nosso canal, se inscreve se você gostou do vídeo, deixa aí seu comentário. E não esquece de deixar um joinha se você gostou do vídeo, porque faz muita falta esse joinha. Na verdade, esse joinha é para que o YouTube encaminhe esse vídeo para mais pessoas que possam querer saber sobre cultura racional, sobre imunização racional, né? Então, é muito... Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha. Quiser adquirir o livro... Vai estar aqui no link e também aqui passando para vocês o endereço dos livros, né? Da Gráfica Racional. E vamos nos preparar aqui, então, para a nossa música de hoje. É isso aí. Vamos lá cantar a música, então? Bora! Hoje é essa. We gotta rule the world, don't you know, don't you know? We gotta rule the world, don't you know, don't you know? We gotta put it together, gonna put it together. We're gonna put it together, gonna put it together. We gotta rule the world, don't you know, don't you know? We gotta rule the world, don't you know, don't you know? We're gonna put it together, gonna put it together. We're gonna put it together, gonna put it together. We gotta rule the world, don't you know, don't you know? We gotta rule the world, don't you know, don't you know? We gotta put it together, gonna put it together. We're gonna put it together, gonna put it together. Vamos mais uma? Vamos mais uma? Vamos fazer mais uma? Vamos lá, então. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo
quase mudo. No entanto, num segundo, esse livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua, mas lendo atingiu o bom senso, mas lendo atingiu o bom senso, a imunização racional. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto num segundo esse livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua, mas lendo atingi bom senso, mas lendo atingi o bom senso, a imunização racional. Tchau. É muito bom, né? Tim Maia é bom demais. Tim Maia Racional. Salve, gente! Até o próximo Racional Cast. Salve, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.